uma epidemia silenciosa vem se espalhando por todos os cantos do globo terrestre, ceifando vidas e sonhos no processo. Um tema que nem sempre falamos sobre com a devida importância, mas que de fato é uma coisa que afeta muitas vidas e pode até mesmo matar. E hoje eu vou provar para vocês que a ansiedade é um hábito que você desenvolveu através do estilo de vida imediatista, corrido, estressado, ansioso, angustiado, sempre preocupado com o futuro, o estilo de vida que a maioria de nós vivemos. A ansiedade entrou dentro do que nós chamamos de normose, coisas que nós acreditamos que são normais, que tratamos como normais, quando na verdade não é. Porque, gente, de verdade, uma coisa que acaba com a sua saúde, diminui sua qualidade de vida, acaba com seu bem-estar, deixa você preso em pensamentos, numa angústia, num sentimento que não acaba, uma coisa horrível. Isso não pode ser normal. A ansiedade, ela é uma barreira, ela é um bloqueio que nos impede de atingir o pleno potencial de expressão da nossa essência, do nosso eu autêntico, da nossa alma. Porque quando nós estamos ansiosos, nós estamos aqui exteriorizados, preocupados com o que está acontecendo aqui fora. A gente está preocupado com os boletos a pagar, com o e-mail que tu esqueceu de mandar, com as atividades que você tem que fazer, o filho que tem que buscar, a coisa que tem que preparar, a casa que tem que limpar. E nesse excesso de coisas que nós mesmos vamos nos afogando nelas e vamos acumulando mais, colocando mais coisas no prato que você aguenta comer, é o que vai criando esse estado de angústia interior, que vai minando a força da tua alma, vai minando a tua força interior, vai tirando o seu poder, o poder do seu eu interior. E assim, você não consegue ouvir a voz da sua intuição, você não consegue ouvir a voz do seu coração, você não consegue tomar decisões mais sábias, tu toma decisão naquele estilo de apagação de incêndio. E eu vou provar para você até o final dessa live que a ansiedade é um hábito. E é um hábito que precisa ser combatido e transformado com outro hábito. E eu vou falar que hábito é esse. Eu vou te dar um caminho, vou te dar uma solução. Basta você decidir por pegar na minha mão e seguir nessa solução ou continuar dando murro em ponta de faca sem conseguir transmutar essa questão da ansiedade na sua vida. Porque a ansiedade é um hábito que você desenvolveu. E se você se perguntar, eu queria saber, há quanto tempo eu estou desenvolvendo esse hábito da ansiedade? Aí eu vou perguntar para você, qual é a sua idade? Aí você fala, eu tenho 35 anos. E aí eu vou responder, então tá aí a resposta. São 35 anos que você tem desenvolvendo o hábito da ansiedade. Eu tenho 55 anos. São 55 anos que você está desenvolvendo o hábito da ansiedade. Então, no final dessa live você vai sair empoderado e com um caminho, com uma direção, com uma luz no fim do túnel, uma esperança de finalmente superar a ansiedade, porque aqui nessa live eu vou falar o porquê de você ainda não ter conseguido superar a ansiedade na sua vida. Aqui nessa live eu vou falar para você o porquê e vou te mostrar o caminho. Então, se você ficar até aqui, até o final você vai sair empoderado, empoderada. E consciente, no mínimo consciente do perigo que é a ansiedade e no mínimo consciente do caminho a se trilhar. E por que eu estou trazendo esse tema? Porque, minha mulher está sofrendo de ansiedade. Pessoas à minha volta com ansiedade. E aí minha esposa aqui eu já estou ajudando. Mas cada vez mais pessoas vêm me perguntar, Gabriel, como é que eu faço com ansiedade? Então, o tema recorrente que eu recebo sempre, sempre, sempre,
Eu falei: "Não, eu preciso endereçar isso com mais frequência, falar disso, porque eu sinto que a ansiedade é um bloqueio para a expressão máxima da nossa espiritualidade". Um hábito é um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções inconscientes que são adquiridos através da repetição. A ansiedade é um conjunto redundante de comportamentos, ações, pensamentos, emoções inconscientes que também são adquiridos através da repetição. O hábito é quando você fez uma coisa tantas vezes que o seu corpo agora já sabe como fazer isso muito melhor que a sua mente. Então, a ansiedade é um hábito que você fez tantas vezes ao longo de todos esses anos da sua vida, que agora o seu corpo ele já sabe ativar a ansiedade sem você nem precisar pensar nisso. Ele já sabe te colocar no estado de alerta, de urgência, de angústia, de ansiedade, sem você nem sequer lembrar da ansiedade. Então, se você parar para pensar, você acorda de manhã e você começa a pensar sobre os seus problemas. Estes problemas nada mais são que memórias e circuitos no seu cérebro. Cada uma dessas memórias, elas são conectadas a pessoas e coisas de certos momentos e lugares da sua vida no passado, e como o cérebro é apenas um registro do passado, o momento que você começa o seu dia, você já está pensando e vivendo no passado e projetando o futuro baseado no seu passado, no pior cenário possível. Você pensa: "Esqueci de pagar aquele boleto". E no passado, aquele boleto que você esqueceu gerou uma multa. E você já sente um gatilho fisiológico no seu corpo de angústia. É o seu corpo respondendo biologicamente, fisiologicamente à ansiedade. E a ansiedade não é uma coisa só da mente. Você sente isso no seu corpo. Respiração fica ofegante, coração batendo acelerado, tensões pelo corpo todo, sensação de aperto no peito, sudorese, boca seca, dor no pescoço, dor no ombro, uma sensação de peso, uma sensação que não consegue respirar, que o ar não para no pulmão. Isso é o seu corpo respondendo fisiologicamente à ansiedade, engatilhando mais ciclos de pensamentos baseados no passado, projetando o futuro no pior cenário possível. Cada uma destas memórias, elas estão ligadas a uma emoção. As emoções são o produto final das experiências do passado. Então, no momento que você acessa as memórias dos seus problemas, você se sente subitamente ansioso, estressado, insatisfeito, infeliz e sente dor. Dor física. Você sente no seu corpo isso. Agora, como você pensa e como você se sente é o que cria o seu estado de ser. Logo, todo o seu estado de ser, quando você começa o seu dia, está no passado. Então, isso quer dizer que o seu passado familiar vai mais cedo ou mais tarde prever o seu futuro e você vai continuar criando o seu futuro baseado no seu passado. Então, se você realmente acredita que os seus pensamentos têm algum poder sobre o seu destino, sobre a sua realidade, mas você não consegue pensar de uma maneira superior à forma como você se sente ansioso, ansiosa, angustiado, estressado, os seus sentimentos vão se tornar condutores dos seus pensamentos. E por conta das suas emoções, você está pensando no passado, projetando o futuro, e na maioria das vezes você vai continuar criando a mesma vida todos os dias. Uma vida repleta de ansiedade, de angústia, de aperto no peito, de cansaço, de estafa mental, de sensação de desconexão, de pensamentos confusos. E aí você pega o seu celular, você checa o seu WhatsApp, dá uma conferida no Facebook, no Instagram, no e-mail, no YouTube, tira uma foto, posta nas redes sociais, faz uns reels, twitta algo, faz stories, vê as notícias. E com isso você se sente, no mínimo, conectado a algo familiar e conhecido na sua vida. Mas sem perceber, você fica toda hora ali, ó, pum, olhando o celular. E, gente, olhar o celular 10 vezes num minuto e ficar mudando de aplicativo de tela de rede social para outra rede social para ver se tem notificação, isso não é saudável e não é normal. É normal para as mentes ansiosas. E é assim.
que as pessoas entram em uma série de comportamentos rotineiros, automáticos, que as aprisionam num ciclo vicioso de ansiedade, porque no momento que elas olham a vida do outro, elas pensam: "Uau, a vida do outro é maravilhosa, a minha vida é uma merda". Se comparam, se sentem infelizes, se sentem tristes, se sentem ainda mais desconectados e desconectadas de si mesmo, de si mesma. E isso vai criando um ciclo vicioso redundante de sentir-se ansioso porque pensa ansioso porque sente-se ansioso. Corpo e mente, os dois aqui, ó, interagindo. Seu corpo entra num estado fisiológico, biológico, uma reação em cadeia hormonal, física. Coração acelerado, pressão arterial elevada, respiração ofegante, curta. Sua mente começa a entrar num fluxo contínuo de pensamentos e você pensa ansioso porque sente-se ansioso e sente-se ansioso porque pensa de forma ansiosa. E é assim que as pessoas entram num ciclo, numa série de comportamentos cíclicos. Elas levantam da cama do mesmo lado, elas vão ao banheiro, elas escovam os dentes, elas tomam café, tomam banho, elas dirigem ou pegam uma condução para o trabalho, sempre da mesma maneira, elas fazem as mesmas coisas, veem as mesmas pessoas que apertam os mesmos botões emocionais da ansiedade todos os dias nela, seja numa reunião, seja numa ligação, seja numa interação, todo dia as mesmas pessoas, o mesmo lugar, as mesmas atividades e rotinas apertando os mesmos botões emocionais e isso se torna a sua rotina, a rotina da ansiedade. E aí você me pergunta: "Gabriel, há quanto tempo eu estou desenvolvendo ansiedade na minha vida?" E como eu já disse, se você me perguntasse isso, eu responderia com uma retórica, com uma outra pergunta: "Quantos anos você tem, meu anjo?" Você me falaria talvez 35, 40, 50, 60 anos, e aí eu falaria: "Então, esse é o tempo que você está desenvolvendo a rotina, o hábito da ansiedade na sua vida." E aí essa rotina, esse hábito de sentir-se ansioso como pensa ansioso e pensa ansioso como se sente ansioso, se transforma numa programação automática. E com isso você perde a sua vontade própria. Você perde o seu livre-arbítrio para um programa. E não existe isso de uma mão invisível fazendo isso por você. E também não existe isso de uma mão invisível que vai vir te resgatar e te tirar disso. Você é o maior responsável. Enquanto você não assumir que a ansiedade não é uma coisa normal, que a ansiedade é algo que faz mal, enquanto você não assumir-se como ansioso e ansiosa e não reconhecer que você precisa acabar com isso na sua vida, substituindo a rotina da ansiedade por outra rotina, que eu vou te falar como, enquanto você não assumir essa extreme ownership, essa autorresponsabilidade extrema, você não vai superar a ansiedade na sua vida. Mas aí chega a hora de mudar. Você deseja quebrar o ciclo. Isso, por si só, é um desafio. Porque esse ciclo, ele se tornou uma programação subconsciente. Esse ciclo de pensar ansioso porque se sente ansioso e se sente ansioso porque pensa ansioso, se tornou uma programação subconsciente. Então, 95% de quem você é até a idade dos 35 anos nada mais é que um conjunto de comportamentos e reações emocionais, hábitos inconscientes, atitudes pré-programadas, crenças e percepções que funcionam como programa de computador aí na tua mente, consciente e inconsciente. Então, as pessoas podem falar para si mesmas com seus 5% de consciência aqui, ó, que elas querem se libertar da ansiedade, que elas querem ter mais qualidade de vida, mais bem-estar, que elas querem cocriar a vida dos seus sonhos, uma vida mais saudável, uma vida com mais paz de espírito, com mais equilíbrio, que elas querem ser saudáveis, que elas querem ser felizes, que elas querem ser livres da ansiedade, mas o corpo está em uma programação totalmente diferente. O corpo está numa programação do descontrole emocional, do descontrole da ansiedade. E aí você deve estar se perguntando: ok, então
como eu posso fazer essas mudanças na minha vida. E aí você tem que ir além da mente. Você tem que ir além da mente. Porque o que separa a mente consciente da mente subconsciente é a mente analítica. E é aí que práticas que envolvem a corporificação, a respiração, o movimento, para você hackear a sua fisiologia para fora da ansiedade, como práticas de meditação com respiração, é aí que entra esse trabalho. Porque assim nós ensinamos a nós mesmos, através da prática, como mudar as nossas ondas cerebrais por vontade própria, saindo de ondas de frequências beta para frequências alfa, teta, mais relaxantes, reduzindo assim o estresse, reduzindo o excesso de passado, o excesso de futuro, usando práticas que envolvem meditações com técnicas de respiração, de redução respiratória, protocolos buteico, protocolos Whey, utilizando métodos e sons, frequências. As frequências atuando no cérebro e a respiração atuando no corpo, porque para você superar a ansiedade, você tem que ir além da mente. Não é só a mente, é o corpo também. Então você usa as técnicas específicas de respiração para hackear a sua biologia, a sua fisiologia para fora dos gatilhos fisiológicos da ansiedade, e você usa as frequências e as vibrações para induzir o seu cérebro para ondas cerebrais de maior relaxamento, autocontrole, inteligência emocional, equilíbrio, harmonia, controle emocional, controle da ansiedade. Que assim você consegue reduzir o estresse, o excesso de passado, o excesso de futuro. E quando nós começamos a praticar isso corretamente, nós finalmente conseguimos acessar o sistema operacional, onde nós começamos a fazer algumas mudanças muito importantes e significativas na nossa vida, para o resto da nossa vida. Porém, a maioria das pessoas ficam esperando por crises, traumas, doenças, diagnósticos. Você sabe, elas esperam por perdas, alguma tragédia, para finalmente conseguir convencer a sua mente a mudar. E a minha principal mensagem para você é: por que esperar? Você pode mudar através de um estado de dor e sofrimento, ou você pode aprender e mudar em um estado de alegria e pura inspiração. Então, eu sinto que agora a coisa mais legal que está acontecendo no mundo é que nós estamos acessando sabedorias ancestrais, conhecimentos muito antigos, que está nos empoderando para, de verdade e finalmente, utilizar tudo isso ao nosso favor. Frequências, vibrações, respiração. Nós estamos no momento da sociedade que o passado está se encontrando com o futuro, com o moderno. As tecnologias de ponta de arrastamento de ondas cerebrais, de ressonância simpática, combinadas com as técnicas ancestrais, lá há muito tempo utilizadas no passado, envolvendo pranayama, tantra, respirações, tudo isso combinado está nos empoderando para a gente voltar a hackear a nossa fisiologia. Voltar a hackear a nossa fisiologia. E isso é fundamental. Nós precisamos despertar para isso. Porque esse ciclo vicioso de pensar ansioso porque se sente ansioso e sentir-se ansioso porque pensa ansioso é uma interação corpo-mente, corpo-mente, corpo-mente. A ansiedade não está só nos seus pensamentos, não está só nas suas preocupações, nos pensamentos cíclicos ruminantes. A ansiedade também está no teu corpo, na tua, no teu tecido, na tua conjuntura celular, no teu sistema endócrino. Um processo químico, orgânico, elétrico, hormonal ocorrendo aqui, afetando seus biomarcadores, como pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória. Né? Então, nós precisamos observar. Né?
Então eu pergunto para você, por que esperar? Você pode mudar através de um estado de dor e sofrimento, ou você pode aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração. E nós estamos acessando ferramentas técnicas que não tem nada a ver com religião, né, não tem nada a ver com, eh, nada. É ciência, é tecnologia avançada. E é uma forma de expandir, abrir a nossa espiritualidade, né. Expandir também a nossa espiritualidade, mas antes a gente hackeia o nosso corpo. E aí a gente fala a linguagem da lógica e da razão. Então, quanto mais forte a reação emocional que você tem em relação a alguma experiência na sua vida, quanto maior for essa resposta emocional, mais você vai prestar atenção à causa daquela emoção. E no momento que o seu cérebro coloca toda a sua atenção na causa, ele tira uma foto. Plim! Isto se chama memória. As memórias de longo prazo, aquelas memórias mais marcantes que você tem, são criadas por experiências emocionais fortes, positivas ou negativas. Então, o que acontece é que as pessoas pensam neurologicamente dentro do circuito daquela experiência e elas se sentem quimicamente dentro dos limites daquelas emoções. Logo, quando você tem uma reação emocional em relação a uma pessoa ou alguma coisa, a maioria das pessoas acreditam que elas não podem controlar a sua reação. E é por isso que a ansiedade gera nas pessoas uma série de reações automáticas compulsivas. As pessoas reagem e elas descontam nos alimentos, elas descontam sua ansiedade nas compulsões, elas descontam as suas ansiedades nos vícios, como a bebida, como o cigarro, ou até mesmo as drogas, ou os remédios, os fármacos. Elas descontam a sua ansiedade no excesso de comida, no excesso de açúcar, no excesso de sal. Porque elas não conseguem, elas acreditam que elas não podem, não conseguem controlar a sua reação emocional. Então essas coisas são como uma válvula de escape. São como uma válvula de escape para que elas se sintam menos ansiosas. "Ah, estou muito ansiosa", aí taca um chocolate para dentro. "Ah, estou muito ansioso", toma uma cerveja, toma uma cachaça, toma não sei o quê. E aí naquele momento aquilo libera um conjunto de hormônios que faz a pessoa até se sentir bem, mas é momentaneamente. E a verdade é que se você permitir que qualquer reação emocional, que pode ser também chamado de período refratário, ou seja, o tempo que uma emoção fica persistindo no seu sistema, se você deixar que uma emoção fique persistindo no seu sistema por horas, isso vai se tornar o seu humor. Vai se tornar o seu humor. Então, podem chegar pra gente e perguntar: "Ei, o que você tem?" E aí respondemos: "Então, cara, eu ainda estou revoltado com aquela situação que aconteceu comigo 5 dias atrás." Então você está tendo uma longa reação emocional. Essa emoção, ela está perdurando no seu corpo por muito tempo. E se você se mantém nesta mesma reação emocional contínua, por semanas ou até meses, isso começa a se tornar o seu temperamento. E aí perguntam: por que aquela pessoa é tão irritada? Não sei. Vamos lá perguntar para ela o porquê? Ei, fulano, por que você é tão irritado? Aí a pessoa vai responder: bem, essa coisa aconteceu comigo 9 meses atrás. E se você mantém essa mesma reação emocional por anos e anos, isso se torna o seu traço de personalidade. Por isso que aprender como reduzir esse período de reação de as emoções é realmente o trabalho onde esse processo de hackear a sua fisiologia para fora da ansiedade começa, através da prática de meditações respiratórias. De outra forma, quando uma pessoa enfrenta um evento ou circunstância em sua vida, o que ela faz é ficar se lembrando do evento, porque as emoções geradas pelos hormônios do estresse, os hormônios da ansiedade, o modo de luta ou fuga, o instinto de sobrevivência dela, está dizendo para ela prestar mais atenção ao que está acontecendo de negativo ao seu redor. Pois você precisa estar preparado se essas coisas negativas pularem em cima de você. Então você fica atento a tudo de ruim que pode acontecer. E aí você fica ruminando e criando preocupações. E aí foi como a minha esposa, num momento, um lapso de sabedoria profunda da alma, ela falou: a ansiedade é uma grande coisa criada por pequenas coisinhas, por pequenos pedaços. Porque no momento que você está com o seu corpo no estado de ansiedade, se sentindo ansioso, você começa a pensar ansioso. E como é pensar ansioso? Você fica procurando mais coisa para se preocupar.
E seu cérebro começa a trazer lembranças e memórias de coisas que você esqueceu de fazer, coisas que você deveria ter feito e não fez, e aí você fica pensando ansioso e se sentindo mais ansioso, mais ansiosa. E fica esse ciclo sem fim. E isso é o teu corpo dizendo para tua mente: presta mais atenção no negativo, lembra de coisas negativas ou de coisas que você não fez, ou da sua incompetência, da sua falta de capacidade de fazer as coisas. Lembre-se da sua insignificância, do seu não merecimento, da sua insegurança, da sua baixa autoestima, da sua autoimagem negativa no espelho. Lembre-se de tudo isso que é negativo. Lembre-se mais disso, disso, e tu vai baixando tua energia. Vai baixando a tua energia. Então, você fica lembrando de tudo e vai focando, afunilando a tua realidade, a tua atenção toda no negativo, e a tua realidade vai se resumindo ao negativo. E aí acontece que a maioria das pessoas desperdiçam 70% de suas vidas vivendo na sobrevivência e no estresse. Pois é, a maioria das pessoas estão desperdiçando 70% de suas vidas no excesso de mente ansiosa, na sobrevivência, focando no negativo, na preocupação, no estresse, no medo, na insegurança, na ansiedade. 70% de vidas desperdiçadas, é por isso que eu falo. A ansiedade está acabando com vidas, matando sonhos. E muitas vezes, de fato, encerrando vidas através de doenças psicossomáticas que vão se formando, se somando no corpo, através dos hábitos, dos maus hábitos gerados pela própria ansiedade, pelo próprio efeito fisiológico constante dos hormônios do estresse, como a adrenalina, cortisol no teu sistema, que gera uma série de outros problemas de ordem emocional, física, hormonal e nervosa, no teu sistema nervoso. E essas pessoas, a maioria das pessoas, estão sempre antecipando o pior cenário possível nas suas vidas, baseados nas suas experiências que não foram muito bem lá no passado. E elas se colocam com um foco laser no problema e não na solução. Elas estão literalmente fora dos infinitos potenciais de mudança, de transformação, de superação, de crescimento. Elas estão sempre selecionando os piores cenários possíveis. Elas estão começando a abraçar isso emocionalmente, com medo, e elas estão condicionando os seus corpos em um estado de medo, de ansiedade, de estresse. Os corpos estão sendo condicionados, estão se acostumando e se viciando nesses hormônios do estresse, a tal ponto que o seu ego adota a identidade da ansiedade. E aí tem muitas pessoas que falam assim: eu sou ansiosa. E quando você fala, eu sou ansiosa, eu sou ansioso, perceba, você está dando uma muleta para o teu ego, você está dando uma muleta para si mesmo. Porque quando você fala, eu sou ansioso, você se torna ansiedade. Talvez não, eu tenho certeza, você não é ansiedade. Você está ansioso, você está ansiosa. Você precisa encarar a ansiedade como uma coisa passageira, que dá e passa. O problema é que o seu período de reação emocional, período refratário à ansiedade, está sendo longo demais, a tal ponto que quando você está descansando, você está se sentindo culpado, culpada, porque está descansando. O teu corpo está tão programado no estado de ansiedade, de angústia, de nervosismo, de constante ação sem parar de pensar, sem parar de fazer, sem parar de agir, sem parar de se preocupar. No momento que você para descansar, você se sente até desconfortável, culpado, culpada porque está descansando e deveria estar fazendo mais, deveria estar conquistando mais, realizando mais. Você não consegue ficar em paz no seu descanso. Você pode estar num spa maravilhoso, mas o seu corpo está condicionado num estado de ansiedade. O seu corpo está viciado no movimento constante, no estresse, na ansiedade, nos hormônios da ansiedade, do estresse, cortisol, adrenalina, norepinefrina. Seu corpo está tão viciado nisso que quando você para e respira e descansa, teu corpo fala assim: ei, eu sou a ansiedade. Cadê a ansiedade? Cadê a ansiedade? Meu Deus, quem sou eu agora sem ansiedade? Ah, lembrei uma preocupação. Lembrei de um problema.
Lembrei de outra coisa. Meu Deus, eu não deveria estar aqui parado descansando. Eu não mereço estar descansando. É errado estar descansando. Eu não posso descansar, eu não posso parar, eu tenho que realizar, eu tenho que fazer mais. Seu corpo está tão viciado, tão condicionado na ansiedade, que no momento que tu para descansar, ele cria gatilhos na tua mente para se lembrar de coisas, para que ele volte a ter uma descarga hormonal, uma descarga química, orgânica, que coloque ele dentro daquelas condições orgânicas da ansiedade de novo. Só que sinto muito informar, gente. Sinto muito informar. Se você ficar fazendo isso por muito tempo, seu corpo, como muitos de vocês já devem ter experimentado, subitamente experimentam ataques de pânico, sem você nem mesmo conseguir prever isso, ou nem mesmo saber por que isso aconteceu. Do nada. Que isso? Que angústia. Que é isso? Sabe por quê? Porque seu corpo está programado subconscientemente a sentir-se ansioso. Logo, se alguém te pergunta por que você sempre age dessa maneira, mesmo que você não tenha certeza da causa, você poderá responder sem medo de errar. Eu sou desta maneira por conta da ansiedade que eu venho praticando há 15, 20, 30, 35 anos, igual à sua idade. E de um ponto de vista biológico, isso significa que você nunca mais conseguiu mudar a sua reação emocional em relação à ansiedade desde o dia que você começou a entrar nesse estilo de vida ansioso. Então, as emoções que você foi acumulando, vivendo, experimentando através desse estilo, dessa experiência de vida ansiosa, tendem a dar ao seu corpo e à sua mente um impulso de energia. Logo, é fácil concluir que as pessoas tendem a se tornar viciadas a este impulso de energia proveniente da ansiedade, e elas usam os problemas e as condições da sua vida para reafirmar suas limitações, para reafirmar a sua ansiedade, pois assim, pelo menos elas podem sentir algo. A ansiedade, porque não sentir ansiedade é estar fora do familiar, é estar fora do habitual. Então, quando chega a hora de mudar e alguém pergunta: "Por que você é assim?", toda vez que você se lembra da ansiedade ou de qualquer evento, qualquer situação que engatilha a ansiedade, você está produzindo os mesmos químicos no seu corpo e no seu cérebro, como se a ansiedade estivesse ocorrendo novamente. E aí você vai acionando, emendando os mesmos circuitos e enviando a mesma assinatura emocional para o corpo. Mas o que é mais relevante por trás disso tudo é que o seu corpo é a sua mente inconsciente. E ele não sabe a diferença entre a experiência que está criando a emoção e a emoção que você está criando através dos pensamentos. Então, o seu corpo acredita que ele está vivendo a mesma experiência do passado 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano, constantemente ansioso, ansiando, esperando. Por isso, quando essas emoções elas começam a influenciar os pensamentos negativos, e estes pensamentos criam mais emoções, só que no nível de vibração negativo, e estas emoções negativas influenciam mais pensamentos negativos, agora o seu estado de ser, pensar e agir está todo na ansiedade. Está todo no padrão negativo. E aí, a parte mais difícil em relação à mudança é parar de fazer as mesmas coisas que você fez no dia anterior. É você quebrar os hábitos, o ciclo de hábitos que te colocou, que te coloca na ansiedade. E no momento que você decide fazer uma escolha diferente, você começa a quebrar o ciclo. Mas você precisa passar por um processo de quebra desse ciclo. E se esse ciclo ele for muito súbito, você se sente muito desconfortável. E você se sente tão desconfortável que você não consegue manter aquele hábito por muito tempo. Por isso que a maioria das pessoas não conseguem quebrar a ansiedade. Elas decidem começar a meditar, mas aí elas vão fazer meditação, na qual elas não conseguem se adaptar, porque é 10 minutos meditando. E 10 minutos meditando por uma pessoa ansiosa é coisa para caralho.
Para quem é uma pessoa ansiosa, 5 minutos meditando é uma eternidade. Quiçá 10, 15, 20 minutos, né. E aí elas tentam inserir um novo hábito, uma coisa que vai quebrar o ciclo da ansiedade na vida delas, e elas começam a tentar fazer isso de maneira brusca. E de maneira brusca não rola, não vai. E aí elas entram num estado de desconforto. Esse estado de desconforto é o que sabota elas na jornada de superação da ansiedade. Porque quando uma pessoa decide fazer dieta, fazer atividade física, elas fazem tudo assim, de forma súbita. Ah, não, eu vou parar de comer tudo que é doce, eu vou treinar 1 hora, e faz isso assim, e bum, e não tem um processo ali continuado, prazeroso, de pouquinho em pouquinho para mudar o hábito. É tudo assim no extremo, né? É tudo no extremo. Isso cria muito desconforto. E eu sinto que o maior problema de todos, é que quando nós nos mantemos acionando e emendando os mesmos circuitos, eles se tornam conexões rígidas. Logo, se você tenta mudar isso bruscamente, se você tem um pensamento, e então a programação automática começa a rodar, mas são as emoções que seguem os pensamentos. Se você tem um pensamento de medo, você vai se sentir ansioso. No momento que você sente ansiedade, seu cérebro chega no seu corpo e diz: é, você está bastante ansioso. E assim você começa a ter mais pensamentos correspondentes, iguais como você se sente, enquanto que a redundância daquele ciclo condiciona o seu corpo para se tornar a sua mente. Então, quando chega a hora de mudar, as pessoas pisam no rio da mudança e elas fazem uma escolha diferente. E de repente elas não se sentem da mesma maneira a qual elas estão habituadas a se sentir. Então, o corpo diz: bem, você tem sido ansioso por 35 anos. E agora você quer simplesmente parar de se sentir ansioso? Você quer simplesmente parar de sentir a dor e o sofrimento? Você quer simplesmente parar de se sentir culpado e envergonhado? Você quer simplesmente parar de reclamar, de culpar os outros, de dar desculpas, de sentir pena de si mesmo? Você acha que vai ser assim tão fácil? E aí seu corpo entra no desconhecido. Isso te joga numa zona muito longe da sua zona de conforto. Aí o seu corpo entra no rio da mudança. E aí o seu corpo começa a gritar: ei, eu quero voltar para o meu território familiar. Eu quero retornar para aquele conforto da ansiedade. Eu quero voltar para a minha zona de conforto. E é assim que o seu corpo começa a influenciar a sua mente. E aí ele começa a falar assim: nossa, caramba, tu quer mudar muito bruscamente. Então faz o seguinte, já que você vai ir de forma intensa e extrema, deixa para a semana que vem. Começa amanhã. Começa na segunda-feira que vem. Ou não adianta, você puxou a sua mãe. Ah, você nunca vai conseguir mudar. Ah, você já tentou isso e não conseguiu. Ah, isso não vai funcionar para você. Ah, isso não tá legal. Então, se você responde aquele pensamento como se ele fosse verdade, aquele mesmo pensamento vai te levar para as mesmas escolhas que você fazia no passado. As escolhas dos hábitos que te mantêm ansioso e ansiosa. Que vai te levar para os mesmos comportamentos, que vai criar as mesmas experiências, que vai produzir as mesmas emoções. Gente, não ignorem o fato que seu corpo, em uma certa medida, também é a sua mente subconsciente. O seu corpo também comanda a sua mente. E o fluxo de informações que vem do corpo para a mente é 30 vezes maior do que o fluxo de informações que vem da mente para o corpo. Então, se você acha que a ansiedade nasce somente na mente, o problema são os pensamentos, você vai ficar nadando, nadando, patinando sem sair do lugar. Você precisa entender que as emoções, elas ficam armazenadas no nosso corpo. As emoções são assinaturas químicas, hormonais, orgânicas. Essas emoções, elas também causam respostas orgânicas no seu corpo que enviam sinais e comunicações para o seu cérebro e vice-versa. Então você pensa ansioso porque se sente ansioso e se sente ansioso porque pensa ansioso. E as emoções que estão ali, num ciclo vicioso, estão gerando químicas no qual o seu corpo se sente
viciado. Porque esse sentimento de ansiedade, de angústia, é algo familiar para você. É algo que você conhece, que teu corpo conhece. E aí quando você fala, eu sou ansioso, aí você está dando mais força para tua mente, para o teu ego, para falar, eu sou a ansiedade. A ansiedade é parte de mim, eu estou identificado com a ansiedade. E nesse processo, uma coisa vai retroalimentando, virando um circuito rígido, corpo-mente. Então não adianta atuar somente aqui, não atuar aqui, e atuar somente aqui, não atuar aqui. Então, quando você começa a produzir as mesmas emoções para voltar para a tua zona de conforto anterior, aí você não consegue mudar. E a essa altura você deve estar se perguntando, como assim o corpo é a minha mente ou a minha mente inconsciente? O que você quer dizer com isso, Gabriel? Bem, na verdade, são duas coisas diferentes. Seu corpo é a sua mente inconsciente, num sentido que, se você está sentado e começa a pensar sobre alguns cenários piores possíveis do futuro, que você está conjurando com a sua mente ansiosa, e você começa a sentir a emoção daquele evento, que começa a mudar, transmutar seus bioindicadores, seus biomarcadores, você começa a ficar ali com a respiração ofegante, batimento cardíaco acelerado, pressão arterial elevada, e você começa a sentir a emoção da ansiedade daquele evento que você está conjurando na tua mente. O seu corpo, ele não sabe a diferença entre o evento que está acontecendo de fato no mundo externo e o que você está criando através de emoções e pensamentos. Então, a maioria das pessoas estão constantemente reafirmando o seu estado emocional. Então, quando chega o tempo de desistir daquela emoção, elas podem até dizer que realmente querem fazer isso, mas na verdade o corpo é mais forte que a mente, porque ele foi condicionado durante anos a sentir-se desta maneira, ansioso, angustiado, estressado na sobrevivência e não na criação. Logo, o cavalo se tornou o cavaleiro. E as pessoas, de repente, pisam naquele desconhecido e elas preferem se sentir culpadas ou vítimas, pois pelo menos elas podem prever essa emoção com a qual elas já estão acostumadas. Estar no desconhecido é a coisa mais assustadora que pode acontecer com a maioria esmagadora das pessoas, pois o rio da mudança ele é incerto. E as pessoas dizem para mim o tempo todo, bem, eu não consigo mais prever o meu futuro, eu estou no desconhecido. E eu sempre digo, a melhor maneira de você prever o seu futuro é criando ele, não a partir do conhecido, mas sim do desconhecido. Então, quais são os pensamentos que você quer acionar e instalar no seu cérebro? Quais são os comportamentos que você quer demonstrar em um dia? O ato de utilizar o seu corpo para hackear a sua mente e usar a sua mente para reprogramar o seu corpo é o caminho, a jornada definitiva, a integração completa do ser, que vai depois te despertar e te abrir para o campo energético espiritual, porque a ansiedade é como uma barreira. Eu me lembro, é muito curioso, certa vez, quando eu ainda era pequeno, meu pai falou, eu devia estar muito ansioso com alguma coisa, e meu pai falou assim, e ele deve ter ouvido na igreja, em algum lugar, porque ele era da religião, da igreja naquela época, e ele falou assim para mim, filho, os ansiosos não entram no reino dos céus. Eu falei, eu fiquei meio puto naquela época, que eu pensei assim, como assim, pai? Nada a ver, viaja não, ansiedade não é pecado. E hoje, de certa forma, eu percebo o seguinte, trabalhando com espiritualidade, com despertar, com expansão da consciência, eu atinjo pessoas de todo tipo. E as pessoas que vêm no estado de urgência, de ansiedade, de angústia, são as pessoas que não conseguem acessar as experiências de pico, não conseguem acessar as experiências transcendentais, não conseguem sentir a sutileza das energias, das emoções, não conseguem transmutar a sua energia de baixa vibração para alta vibração, porque elas estão no excesso aqui de mente que mente, elas não conseguem nem ter consciência do seu corpo, nem do seu sentir, nem das suas emoções, elas estão aqui e num excesso de exteriorização, elas estão exteriorizando tudo, tudo é aqui, ó, aqui fora, é apagação de incêndio aqui fora, é tiro e porrada e bomba aqui fora, é aqui, esquiva de tiro aqui, esquiva de bala ali, chuta aqui, chuta colar, parece uma Matrix, uma luta danada à vida e tudo aqui fora.
Então, se ela está aqui, tudo aqui fora, o foco dela está todo aqui fora, na ansiedade, no excesso de atividade, no excesso de preocupações, nas coisas que tem que fazer. Se ela está aqui, ela não tem tempo para voltar para cá e sentir o universo dentro delas e conversar com o divino e conversar com o universo. Então, de certa forma, o que meu pai me disse lá na infância, na ignorância dele, carregava muita sabedoria. Porque, de fato, nós não conseguimos ouvir o universo quando estamos presos na ansiedade. Nós não conseguimos suplantar a nossa mediocridade humana, não conseguimos transcender com a nossa consciência para os estados mais elevados de vibração e de consciência quando estamos na ansiedade. Sem querer entrar numa teoria da conspiração, mas parece que o sistema ele é montado para nos manter estressados e ansiosos, porque assim a gente não olha para a gente. E se a gente não olha para a gente não consegue reconhecer o poder que a gente tem aqui dentro. Então eu tenho essa sensação, esse senso de saber, de sentir muito forte, que esse estilo de vida ansioso, corrido, desesperado que a gente vive, ele foi um estilo criado por uma consciência muito consciente, inteligente, sabedora disso, de que a ansiedade nos distancia de nós mesmos. Então, se a gente quer despertar, evoluir, crescer, o caminho é combater primeiro a ansiedade. O primeiro é superar a ansiedade. Esse é o primeiro, né? Então, havia muita sabedoria, mesmo na ignorância do meu pai, porque ele falou de um lugar de crença, sem questionar. Os ansiosos não entram no reino dos céus. Mas, se a gente encarar o reino dos céus como essa experiência da vida, como a própria consciência crística fala, que o reino dos céus está aqui, e nós que criamos o reino dos céus, através do nosso estado de ser, do nosso estado de espírito, da nossa vibração, você pode fazer da terra um inferno ou um paraíso na terra. Você que escolhe. Você pode tornar a sua realidade um paraíso, uma vida maravilhosa de viver, ou você pode transformar a sua própria realidade num inferno astral de se viver, com as escolhas, com as coisas que você faz. Entende? Com as coisas que você faz. Então, por isso que nós precisamos entender como transmutar a ansiedade para a gente conseguir superar e atingir a expressão máxima do nosso eu. Porque enquanto nós não enxergarmos que o sistema ele foi todo moldado e criado para nos tornar o tempo todo ocupados, estressados, ansiosos, para nos distanciar do nosso próprio poder, a gente nunca vai despertar.